agora, Fã de Esportes, estou tuitando. Zé Elias, hashtag F90BR, é o seu caminho para conversar com ele. Zé Elias, aqui ao meu lado. A hashtag, é isso? Fábio Sorman. Eu tô, cada dia eu tô no programa. A hashtag mas ainda? ontem eu tava no SPNFC, tá escrito ali na frente. SPNFC é dar aquela embaralhada. 5 letras, F90BR. F90BR. Sormani. Que foi? Ele não dormiu até agora. Elétrico. Não, mas é que quarta-feira foi um dia de grandes jogos, né, Facicani? Eu também não dormi. Não, a gente não dorme, porque trabalho bom, jogo bom, a gente... É isso, é isso. Você dormiu? Eu? Dormi 8 horas. Ah, então tem alguma coisa errada Alguma contigo, coisa senhor errada. Mano. O senhor não dorme cedo, não. Eu fui dormir às 12h30, acordei era 10 O senhor é um morcegão, o senhor não dorme tão cedo assim, não. O Pedro tá com uma cara saudável, né? Corado, foi pro Rio de Janeiro. Eu tirei um dia de descanso. É isso. Encontrou Daniela Boaventura? Não, Daniela estava aproveitando de outra forma. Ela foi ao Maracanã ver o jogo do Flamengo contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Ossos do ofício. Não, ela falou que foi... Ofício? Ela falou que foi... Ofício? Se o jogo profissionalmente falando. Claro. Exato. Entendeu? Ficou ali numa muvuca do Flamengo, entendeu? isso. Não, mas ela tá porque tava lá acabou a que foi o trabalho. ingresso que deram. Não tinha Exatamente. Isso, Nossa, a credencial deu problema. Não deu tal. pra ela não conseguiu credencial, ela conseguiu lá uma carteirinha VIP lá no meio da muvuca do O Flamengo. José tá bem hoje? Tá tranquilinho já? Você tá Bem. quietinho, tá quietinho. Ele tá se recuperando ainda. Você fica esse bando Ele de fica maluco ali, aí ele se- falando. Imagina, quem Tá vê pensa. meditando ali, você tá meditando, Zé? Isso? Pessoal, vamos vezes pro é nosso... necessário. É bom, né? Então faz o seguinte, você vai ter aí 1 Não, minuto pra e aturar meio, essa 2 mesa aqui é bom. minutos pra se concentrar, meditação. Não, fica com a gente. A gente vai pro rápido intervalo e já voltamos com tudo desse Sai jogo daí não, da hein? Libertadores. O Zé atingiu Tem a São oitava Paulo, chave, tem passar um Flamengo, quente tem aqui, hein? Corinthians. Opa. Palestra! Grande, imagina o Avamone. Pô, grande, saudoso Avamone. Pra bola, olhando pro goleiro, bateu! Gol! Murilo! Do semifinalista Palmeiras! Pesa las 5 y bueno, ahora se vendrá la chance para el conjunto de Palmeiras. Nunca den por muerto a un gigante. Lo decíamos en la ida y paso ahora en la vuelta. Si la marca, es semifinalista otra vez. El vigente campeón. Murillo para poner a Palmeiras en semifinal. Murillo, atención que va el campeón por una nueva semi. Murillo, gol. Gol de Palmeiras. Muito boa a narração, esse combo, a transmissão do Paulo Andrade. Já tava na cabine É trabalhando. a Lu que tá no DTV. O áudio aqui, Serginho? Temos o Serginho hoje? Vamos lá, já começa cortando os dois, por favor. Aqui é a ditadura de Felipe, amigo. Paulo Andrade, na narração Dia 11 da de ESPN agosto, Brasil e amigo. ESPN Equador. A Soledad nunca dê por morto um gigante. E também os nossos colegas Jamais da menospreze o Argentina. coração de um campeão. Quem falou isso? Pode abrir de novo. Quem falou isso? Rudy Tomjanovic. Na segunda conquista do Houston. Rudy Tomjanovic. 95? Turma, isso foi em 95. O primeiro foi em 94. Mas bora falar do Palmeiras e do Atlético Mineiro, senão daqui a pouco vem Ringo Starr. Daqui a pouco, meu amigo, daqui a pouco a gente vai dar aquela Isso que ainda circulada. nem chegamos no peixão. É isso aí. Pessoal, Teu Chegou agora, hein? Zé, Com começa bola, você, sem por bola. favor. Traga aqui um pouquinho boa de tarde. emoção. Como definir a porrada. classificação do Palmeiras? Como definir a eliminação do Atlético Mineiro? Bora. Histórica. Histórica. Só isso, histórica. Porque se você já classifica o Palmeiras com uma classificação histórica, o Atlético já está embutido. Nem precisa de colocar outra coisa. Sormani? Milestone. Milestone. Olha lá, é outro nível, Fala né? pro nosso fã de esporte. Se você puder colocar na tecla SAP, traduz. Gente, 1h e 9 O minutos. Zé falou, só que em inglês. Exato. Ele fez só a tecla SAP, gente. Né? Só que é o contrário. Perfeito, as o Zé avessas. falou tudo. E aí? Diferente. E aí? No Allianz Parque. Uma foi- palavra. Uma palavra? Não, eu não pedi uma palavra. Ah, Zé, não? que Não, você falou, mas não? Não, eu entendi Defina, também. eu entendi uma palavra. Não, eu falei Não, defina. mas é que você é Definiram sucinto. primeiro. Zé, Mas você foi bem. Você é refinado, Zé. Você com uma palavra já mata. Exato. O Sormani também. O Sormani mais refinado ainda. Você nós queremos ouvir. Torceu o tornozelo quando foi lá vibrar Você com o viu Murilo aqui, na Zé? hora? Que E é aí? isso, hein? E aí? Jamais. Não, Rapaz, que velocidade você aqui, ó. tava na hora da Aqui, entrada ó. ali. Serginho,
Facincani, vamos lá. É o Kleber hoje, grande Kleber. Aqui, ó. Clebão, zagueiro do Palmeiras. Talvez, eu estava conversando isso com o Daniel Bocato agora na redação. Que é palmeirense. O Daniel Profissional. trabalha profissionalmente, né? Acompanha o Palmeiras, não Exatamente, isso não setorista. interessa aqui. Daniel Bocato, torce pra quem? Foi o maior jogo do Allianz Parque. Opa. Ah, tem debate. Ele conseguiu superar a final da Copa do Brasil de 2015 contra o Santos, que foi um negócio épico. O Palmeiras virar sobre um time que era muito forte. Aquele 2-1, que foi para os pênaltis. E aquele 0-2 com o River? O 0-2 com o River, o Palmeiras perdeu o jogo. Sim. Ele sai assim... Sim, ele sai nas cordas, né? Mas Salou esse pelo jogo gol. não. Esse jogo, o Palmeiras, ele, diante de todas as adversidades, ele não perde o jogo. Ele segura um time gigantesco, fortíssimo, né? Que depois a gente discute se teve problemas ou não dentro de campo, algumas situações. Mas o contexto é o que esse Palmeiras tem feito e de tudo aquilo que recentemente essa equipe se apresenta em termos de força mental. O conjunto da obra ontem de Palmeiras Atlético 0-0, 6-5 nos pênaltis, foi o maior jogo que o Allianz Parque teve desde a sua abertura em 2014. Esse depoimento é importante, porque vem do fundo do coração. Quem tem bagagem pra falar isso. Daqui a pouco aparece Pedro, correndo ali na e aí? imagem. Felipe, Correndo na imagem. falarei mais a respeito disso. Fica à vontade, Facincani. Nessa eu tô contigo. Eu tô sentindo o povo muito animado. Eu não sei por quais justificativas ou emoções, mas tem gente talvez muito feliz, gente talvez muito triste, então vamos respeitar. O Facincani certamente muito feliz pelo espetáculo que vivenciou. Eu estou feliz porque eu estou aqui com vocês, eu trabalho numa empresa que me proporciona. Aqui com a gente, ele tá feliz. Se eu tô lá, independente do resultado, ele tá feliz. Olha a experiência, olha o jogo. Tira o outra coisa. Eu trabalho numa empresa. Daqui a pouco tem a invasão do campo ali. Eu gosto muito do Facincani, mas eu me interesso mais por Palmeiras e Atlético Mineiro, Pedrão. Pra definir pra você, Felipe, eu achei uma classificação emblemática. Emblemática porque representa o que o Atlético não vem conseguindo fazer, porque representa o que é esse Palmeiras nos últimos anos de Libertadores. Até quando não é brilhante, até quando sofre no jogo de ida, até quando sofre no jogo de volta, ele garante a sua classificação. Narra pra mim, então. Tira a página aí, vai lá. Quer ver o Facincani? Olha lá. Dá uma olhada, ele tava com a casaca, tava muito frio. Não caiam. Como é que estava com a agasalho? Você tava frio. Eu estava com a jaqueta da ESPN do lado da cabine. Lá em cima. Os registros. Ô, Felipe, a gente pode recomendar um oftalmologista. Vou recomendar um oftalmologista, José Elias Moedinha, Fábio Roxormani, porque eles estão precisando. Agora ele vai lá. Oftalmologistas do Brasil, por favor, entrem em contato com ambos, porque estão enxergando além do necessário. Eu pensei que tivesse torcido o tornozelo. Eu também. Essa imagem é bonita, hein? Que velocidade, você viu? E aí, só pra complementar, eu acho que o registro do Zé é importante, porque ele flagrou alguma movimentação ali na hora da classificação. Então, cumpre o registro, né, Zé? Eu acho que é isso. O Atlético, quando ele precisou ser maduro para segurar um placar no primeiro jogo, ele não conseguiu. Quando ele precisou ter calma, paciência e repertório para jogar no segundo jogo, ele também não conseguiu. Então, reflete o que é esse Palmeiras atual. Não foi brilhante, e o mata-mata ele permite isso, ainda que você não seja brilhante, ainda que você não jogue o seu melhor futebol. Você tem 2 jogos, você tem estratégia. Eu acho que mata-mata tem muito de emoção e estratégia, não necessariamente o primor técnico do Palmeiras que a gente conheceu nas últimas temporadas. E o Palmeiras é uma força também por isso. Por saber superar jogador a menos, por saber segurar um time como o do Atlético, independente da fase ruim ou não, também mérito do Palmeiras de segurar, por saber também fazer o que fez no primeiro jogo. Quando todo mundo achou, enfim, o Atlético começa a se encaixar, 2-0 no segundo tempo, parece que vai levar uma boa vantagem para o Allianz. Não. O Palmeiras que a gente falava, né, uma cabeça muito fria, constrói um empate quase como uma vitória, segura no segundo jogo e, finalmente, classifica nos pênaltis. Eu tenho só uma pergunta, porque o Sormani me garantiu aqui, me prometeu que o Everton não pegava pênalti. Não é pegador de pênalti. O Everton, aquele pênalti, a minha avó Olha lá, pegava. apareceu o Everton. A sua avó pegava? Não. Pronto. Você me prometeu que ele não era pegador. Tem acento. É uma palavra só ali, não são 3. Você é um defensor Não, da Sormani, pelo língua. amor de Deus. Seu Sormani, comentário. Sormani, você prometeu pra mim. Ele tá abrindo a boca e falando, fala agora, Sormani. Sormani, você falou pra mim, você prometeu que ele não pegava pênalti. Numa sequência de 5 pênaltis, 6. Porra,
Eu quero ver pegar com a bola rolando. Não, mas o problema é que toda disputa ele pega. Não. Mas como é que é pênalti com a bola rolando? Não, nos 90 minutos. Tá. Nos 90 minutos. Mas não é igual, não vale. Mas aquele pênalti bola lá, na caixa. a minha falecida avó, ela pegaria. Aquele pênalti que o Rubens bateu, pelo amor de Deus. Calma aí. Ó, vou dizer um negócio, ele foi tão devagar. Se ele tivesse tido a mesma vontade que o Facincani teve na hora que ele invadiu o campo, que o Murilo fez o gol, No pique. ele faria o gol. O quê? A cobrança do Rubens. A cobrança do Rubens lembrou, sabe o quê? Aquele chute do Facinca lá no Canindé, que dá um peteleca pra... Amigão, não. Aquilo ali eu queria fazer um gol do meio campo, falar, o desafio. Então vai lá. Tô no intervalo do jogo agora, bota o torcedor aí pra chutar. Vai lá, então, Repara, falando sério. repara, ele pula todas as cobranças pro mesmo lado. Ele falou, eu vou pegar um desse lado. E a estratégia você tem que Você respeitar. sabe que o preparador de goleiros do Palmeiras, aí a Quando o Muralha informação... fez isso contra Rogério, né? o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, o mundo caiu em cima dele. Bem lembrado. Ô, Sormani, mas aí é a informação. O Rogério, que é o preparador de goleiros do Palmeiras... Ótimo. Que é muito bom, por sinal, ele cantou essa bola nos pênaltis estudados que o Everton teria a chance de buscar. Né? Ele falou, o Rubens fecha o pênalti dele. Né? Ele vai sempre fechar pro lado direito. Aliás, ele vai abrir, né? Porque o Rubens é canhoto. Ele vai abrir sempre o pênalti no lado direito. Então pode cair ali que, no estudo que a gente fez, não tem um pênalti diferente. E ele vai no estudo do preparador de goleiro. É nessa, né? É nessa. É nessa daí, ó. Essa daí. E aí ele busca o peteleco, pênalti. né, Pedro Ivo? Foi um peteleco. Eu não acho Agora, peteleco mesmo foi aquele... Peteleco mesmo foi aquele chute do Facinca. Velocidade. Olha, velocidade. Olha ele ali, ó. Agora falando sério, Sormani, pra trazer um dado, você brinca com disputa, com bola rolando 90 minutos, toda disputa de pênalti, se o Palmeiras ganha ou não, tinha perdido as últimas 5, o Everton pega pelo menos um. Pelo menos uma. Foi assim nas 7 das últimas 8 vezes. Então... Eu fiquei em dúvida, o que me tirou o sono nessa noite foi isso. Você me prometeu que ele não pegava. Aí quando acabou ontem, eu falei, deve ter dado alguma zebra aí. Agora, falando assim, se não me falha a memória, por favor, me corrijam. Ele era o goleiro da Olimpíada. Sim, campeão olímpico. Ele pegou. Mas eu acho que o Sormani, nesse dia, ele estava em outra competição lá no Rio. Aí não deu pra jogo. No jogo. Porque pênalti, uma sequência dessa de 5, 6, 7, 8, você acaba pegando, não tem jeito. É muito pênalti. Agora, no jogo, jogado ali nos 90 minutos, ele não pega pênalti. Mas... É igual o João Paulo dos Santos, não pega pênalti. Mas tem um detalhe que o Nicolete passou. O Nicolete trouxe a informação antes dos pênaltis que das últimas 7... Na verdade, sim, o Everton no Palmeiras em 7 disputas, ele tinha perdido 6. Só que de 40 pênaltis, ele tinha pegado ou ido pra fora, enfim, 8. 8 é 20%. 20% para um goleiro me parece uma margem boa. Não. Atribuir a ele, eu sei, mas isso atribuir a ele não ter a vaga em pênaltis... Tem batedor pra fazer também. Se os caras erram, não é culpa dele. Eu não tô... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, com a bola rolando nos 90 minutos, ele não é um pegador de pênalti. Como o João Paulo dos Santos, também não é. Mas aí, Sormani, eu vou tentar te trucar nessa. Vai lá. Você trocaria o João Paulo ou o Everton pelo Cru, goleiro holandês, que só pega pênalti? Ah, sim, mas pega pênalti naquela... Porque assim... Era que não precisa ir na Holanda, não. Vamos na Argentina aqui. Vamos na Argentina aqui, o... Rossi, do Boca? Não, Rossi não. O cara que foi campeão do mundo, meu Deus do céu. Que entrou no... Goicoechea, sim, exatamente. Era um goleiro fraco. Então, exatamente. Eu prefiro, Sormani, ter um cara em 90 minutos que me passe segurança, que em bolas difíceis, que em defesas o cara aparece, que sai bem do gol, que joga bem com os pés, como é o João Paulo dos Santos, como o Everton, como tantos outros, do que um cara que a vida dele é pegar pênalti. Sim, mas claro, o pênalti é importante você pegar, mas o contexto do futebol é muito maior do que um pênalti ali, mas entendeu? Você tem razão. O cara pode te dar a segurança que outros não dão. Outra. Né? Isso não significa que eu quero um goleiro que só pegue pênalti e franga em outras bolas. Não é isso que eu falei. É mais fácil você evoluir? Por exemplo, o goleiro, o Cássio, por exemplo, é um goleiro que pega pênalti. Nos 90 minutos. Por isso que ele é diferente. Exatamente. Ele é diferente? Eu acho o Cássio mais goleiro que o Everton. Você acha? Eu acho. Hoje. Hoje Contra auge, acho que hoje tá pau a pau. No auge. Tanto que um foi o terceiro, era mais goleiro, gente. Foi um terceiro goleiro de 18 e um vai ser o terceiro goleiro de 19. Sim, acho que é só a minha opinião, entendeu? Eu sinto muito. A sua opinião, por mais que pareça errada no momento, o tempo sempre lhe dá razão. O tempo sempre lhe dá razão. Vamos fazer assim, daqui a pouco a gente vai falar mais de pênaltis. Mas bola, Zé, 29 minutos, Danilo expulso. Você, claro, acompanhando a super cobertura ESPN Star Plus, você pensou, agora
engrossou? Não. Ou não? Você falou, esse Palmeiras tem uma característica que me permite acreditar com um a menos segurar o Galo. Eu automaticamente pensei, primeiro, o menino foi mal. Né? E é menino, né, Zé? O menino foi mal. Ele perdeu um pouquinho a mão ali, faltou um pouquinho de concentração, porque ao mesmo tempo que ele dá a entrada, ele mesmo já... Na hora ele já sente. Né? E aí é coisa da idade, não tem jeito. Errou. Vai assistir 1 milhão de vezes, foi para casa pensando... Atrasado, não, o que ele é? fez de propósito, não foi atrasado. Entendi. Ninguém chega atrasado por trás da forma como ele chegou. Entendi. Né? Você chega realmente para fazer. Mas ele tira o peso do pé, porque ele vê o que ele faz. Se ele entra com o peso, né, na entrada uma entrada forte mesmo, realmente ia ser vermelho direto. Como ele tirou o peso, acho que por isso que o árbitro ponderou. Só que depois, indo no VAR... Aí ele percebe o tamanho, a gravidade. Mas depois, assim, quando ele foi expulso, automaticamente eu pensei, vai voltar o Palmeiras do Abel, da chegada do Abel. Time organizado defensivamente, um time fechado. E a jogada, põe o Dudu como centroavante para ficar... Olha lá, tá vendo? Ele tira o pé, ó. Ele tira a força. Ele sente, na hora ele vai lá. Na hora ele sente. E aí eu falei assim, ele vai consertar. Se eu sou o Abel, o que eu faço? Eu ponho o Rony pro lado esquerdo, ponho o Dudu lá na frente, faço 2 linhas de 4 e espero. Né? Foi mais ou menos o que ele tentou fazer ali, né? Deixando os dois lados do campo bem forte. Né? E aí, meu modo de ver, acho que o Cuca... Nesse instante, acho que seria interessante o Cuca ter colocado 2 centroavantes para eles jogarem em cima dos 2 zagueiros. Porque automaticamente você puxaria... Você coloca 2 centroavantes em cima dos zagueiros, você vai ter que puxar ou um volante ou você puxa um lateral. E pelo menos um esticando lá, né? Prendendo um lugar. Mas aí você puxa, né? Você tem que deslocar esse tipo de situação. Você abre espaço no meio ou na beirada, né? Sim, porque aí eu pergunto, por que ele ficou com 2 zagueiros? Qual a necessidade de 2 zagueiros? Como é que o Palmeiras iria atacar o Atlético? Fala pra mim, difícil. Ou 2 volantes, podia sacar um volante? Mas tira um zagueiro, ó. O Natan, para que serviu o Natan ali? Para nada, tira um zagueiro, coloca um outro centroavante para jogar em cima ali, depois você põe por dentro. Tanto que a fala do Abel no pós-jogo, o Cuca não entendeu que ele tinha que jogar por dentro e não pelos lados. Por que pelos lados? Porque ele tinha 2 jogadores de velocidade para acompanhar, fazer a marcação. Os caras do Palmeiras que ficaram pelos lados, você não via eles se sacrificando lá na frente, correndo. Não, o gás todo deles era tudo ali, ó, para marcação, para se defender, para ajudar, entendeu? Então, eu acho que nesse jogo de xadrez, né, eu acho que o Cuca não conseguiu ver essa opção. Ele fez outras substituições, talvez para ter um pouquinho melhor a saída de jogo, para jogar pelo lado do campo, tentar 1 contra 1, para justamente tirar esses 2 jogadores, né, de lado. Mas eu acho que ele poderia ter colocado 2 centroavantes enfiados ali e aí você mexeria com o sistema de jogo do Palmeiras. Mas, assim, não tiro nada, pelo contrário, eu afirmo o que eu falei ontem, né, foi histórico. Foi histórico o que o Palmeiras fez ontem. Olha, a torcida do Palmeiras está perto aqui. Eu tô ouvindo aplausos, rojões... Só para o cara falar um negócio. Eu acho que a explanação foi muito bem feita pelo Zé. Eu queria falar do Hulk. A gente tem falado muito sobre isso. Eu até lembrei que ele é um jogador de formação europeia. Ele não jogou no Brasil, ele vai direto lá para Portugal. Jogou muito pouco, né? Aqui, ou quase nada. E volta para o Brasil. No primeiro ano dele, que foi o ano passado, ele volta ainda carimbado pelo selo europeu, né? De comportamento, de jogo. Não desisto jamais, não cai por qualquer coisa e esqueço a arbitragem, meu foco é o jogo. Passou uma temporada aqui no Brasil e ele foi contaminado por esse vírus maldito que ataca o jogador brasileiro, né? Que é o vírus da reclamação, é o vírus do teatro, é o vírus do querer levar vantagem. Destempero. Destempero. E esquecendo que o jogo é jogado. Tem que jogar bola. Não tem jeito, tem que jogar bola. Se não jogar bola, não ganha. Só reclamando, não adianta nada. Eu sou um reclamão danado. Me bota em campo para jogar, não vou ganhar. Não sei jogar bola direito. Não, calma aí. Entendeu? Não, sei com a bola. Sem a bola eu sei. Tá. Entendeu? Então, ele foi contaminado. E o Atlético perdeu muito da força dele, do ano passado para esse ano, com o comportamento do Hulk. Seu Samuel, desculpa, produção, tem como falar pro pessoal aqui de fora do estúdio para poder parar de gritar, porque está atrapalhando a gente aqui? Por favor, peço desculpas, eu não gosto de fazer isso, mas a falta de educação está muito grande. Por favor. Segue, Sormani. Vamos lá, então, imagina. O Atlético perdeu um grande jogador para ter um jogador comum. Aquele Hulk que enfrentava tudo, a todos, hoje
Eu me sinto em condições de marcar o Hulk com 65 anos de idade. Entendeu? Eu gostei. O Hulk não causa mais Aquele pecão temor. lá de Bauru? O Hulk não causa mais temor aos zagueiros como ele causava antigamente. Eu, que tanto defendia a presença do Hulk na seleção brasileira, hoje não defendo mais, não. Hoje defendo o Pedro. Mas hoje eu defendo o Pedro. Mas teve um amigo gostaria de ver o falou, Rony hein? na seleção brasileira. O Hulk não, porque ele perdeu completamente o foco do jogo. Ele perdeu completamente. Lamentavelmente, ele foi contaminado por esse vírus que assola. Assola, maltrata, atrapalha o futebol brasileiro. Porque a gente fala muito isso aqui. O jogador brasileiro atrapalha demais o andamento do jogo. A arbitragem, cria situações fictícias, reclama com todo mundo. Quantas Libertadores os times brasileiros deixaram de ganhar por causa desse tipo de comportamento em campo? Quantas? Quantos jogos que o psicológico dessas equipes, que eram muito melhores, foram eliminadas dentro de campo por destempero, por bobeira, por reclamações desnecessárias, por abrir os braços numa falta e você se desconecta e acaba saindo um lance de um adversário, em pênaltis. Então, esse mental que você cobra fez muito de uma hegemonia argentina há tempos, né? Não recente, porque o futebol brasileiro voltou a ter pelo menos mais equipes e, obviamente, na Libertadores a participação maior e os times mais preparados. Mas se a gente pega um recorte dos anos 90 para cá, a gente teve um hiato de títulos muito significativo em decisões por causa desse tipo de comportamento. O mental do Palmeiras hoje o leva a ser como aquele... O mental do Palmeiras, o time... Leva? Tanto quanto. Não, mas é um bom debate que você citou aí. O Palmeiras hoje, nesse aspecto, é um time argentino. Formado... Mas eu não acho que o Palmeiras tem a manha, a catimba argentina. Não, o Palmeiras não perde o foco. Mas o argentino, muitas vezes, ele não se preocupa, Facinca, nisso que eu queria dizer. Ele não se preocupa em tirar o adversário do jogo, fazendo... Exato. É uma outra abordagem. Ele joga a bola dele. Mas teve argentino que ganhou. O argentino e o uruguaio, o chileno, que sabem fazer essa catimba muito bem, quando tentam fazer com o Palmeiras... até esse momento não foram mas alguns argentinos passaram e ganharam com um mental muito bem definido. Vou lembrar de um time Sim, mas não acho que é o caso desse Palmeiras. A catimba não deixa de ser um mental. Não, mas sem catimba. Mental. Vou dar um exemplo de um time que não precisou de arbitragem de catimba para ganhar uma Libertadores recentemente. O Estudiantes, em 2009, ele ganha do time do Verón. Sim. Ele ganha do Cruzeiro no Mineirão. Perdendo o jogo e com frieza. Sem dar porrada. Sem dar porrada, ganhou jogando técnico, futebol limpo. Uma equipe que veio competir, que combateu. O River do Gallardo não é um time catimbeiro. Muito pelo contrário. Não, de jeito nenhum. É um time extremamente aplicado. Então, peraí, vocês trouxeram alguns elementos que eu acho que são interessantes, que é a questão mental, frieza de um Palmeiras no jogo 1 e no 2, e talvez uma ansiedade atleticana, mas tem a questão tática de um Palmeiras, como disse o Zé, que soube se posicionar com um a menos, e de um Atlético Mineiro que não soube otimizar isso. A gente viu os melhores momentos, o Galo teve lances, claro que teve, mas você não fala que ele atropelou tendo um a mais. Exato. Dá uma bola na trave, e mesmo a bola na trave no final é um cruzamento daquela que vai quicando. Exatamente. O que faltou para esse Atlético Mineiro amassar é falha do Atlético ou é mais mérito do Palmeiras evitar isso? Faltou competência, faltou repertório. A gente está falando aqui há algum tempo, desde a época do Turco, que o Atlético ele perdeu tudo que ele tinha no ano passado. Ano passado ele tinha uma defesa muito sólida, uma capacidade de ser vertical, de atacar, de resolver jogos. A defesa desse ano não é sólida, o Atlético sem bola sofre. E ele, quando tem a bola, não tem repertório para atacar. Ontem ficou muito claro isso. E não é mais vertical, agudo e decisivo, como já foi há muito tempo. Olha, passa muito, diga lá, ilustrei essa Palmeiras e Galo, ali, ó, depois da expulsão. Palmeiras chutou 5-2 no gol, o Atlético chutou 6-3 no gol. Não estamos falando de uma coisa assim... Não, eu acho que o que reflete ali é que o jogo não muda 100% de figura. Exato. Os polos não se invertem após a expulsão. Quando o Danilo é expulso, tem 28, o lance é 28, ele é expulso, confirmado aos 30, ainda tinha uma sequência de primeiro tempo. Eu não consegui enxergar que o Atlético aproveitou aquilo ali muito bem, aquilo ali fez bem ao Atlético. Não, porque o Atlético, ele para, ele trava. A dificuldade que o Cuca cita na coletiva, né? Fica mais difícil jogar contra 10 do que contra 11, ele fala. Ele não aproveita. Ele arremata muito de fora porque ele não consegue penetrar. E o Palmeiras, ao seu modo, consegue por aqui, por ali, escapa movimentando para balançar, tirar os encaixes do Cuca, que o Zé sempre cita aqui. Bola levantada gerava algum perigo, não era aquele Palmeiras, sabe, de muito volume que a gente se acostumou a ver. Mas não é que o Atlético aproveitou que tinha um homem a mais e forçou.
e o Palmeiras só se defendeu com aquele tal ônibus lá atrás. Não foi isso. No segundo tempo, claro que já tinha 82 minutos, tem um componente da reta final, você é um homem a mais, fica com 2 a mais, podendo ir para pênalti, sabe? A situação lhe é favorável e você não resolve. O Atlético demora ali alguns minutos até se encontrar. Aí vai para os acréscimos ali, para aquele abafa final. Aí o abafa final não é tática, não é estratégia, é tentar ter presença e fazer um gol por sufocar, por presença no campo de defesa do adversário. Mas o Atlético, em nenhum momento, ele conseguiu, tecnicamente, fazer o uso da vantagem que ele tinha numericamente. Não, então, assim, eu acho que isso tem muito mérito do Palmeiras, mas tem muito também da ausência de competência para assim chamar do Galo, que não consegue jogar com bola há algum tempo. Exato. Sim. Eu acho que teve... Só queria falar assim, o Palmeiras não teve a competência... Perdão, o Atlético não teve a competência de ter o controle do jogo com 2 jogadores a mais. Com 2 jogadores a mais, o Palmeiras não teve dificuldade nenhuma no jogo. Nenhuma. Nem mesmo que correr mais. Nem mesmo o chuveirinho, que poderia ser uma arma pro Atlético, pode ser usado, porque só tem jogador baixo. Teve volume, mas não teve lance decisivo. Sim, não tem, não. E ele, nem o chuveirinho o cruzamento é uma arma importante hoje. A gente sabe bem disso. Vídeo o Palmeiras, quando o Gustavo Gomes vai lá pra frente, pô, o nego fica desesperado. A rapaziada fica desesperada, entendeu? Então, o Atlético não pode... Os 2 zagueiros são baixos, o Hulk é baixo. Os homens de beirada são todos baixos. No meio campo não tem nenhum alto. Não. Quer dizer, era uma estratégia que o Palmeiras, que o Atlético poderia ter usado naquele desespero final e que ele não soube usar também. Ele muda por jogadores baixos. Entra Nath, que é baixo, Sacha, que é baixo, Vargas, que é baixo, o Kardec no banco. Exatamente, o Kardec no banco, o Igor Rabelo no banco, o Hever no banco. Era o momento de ser... Escuta, vamos agora, dos 10 minutos finais, vai ser assim, velho. Vai ser assim. E acho que faltou visão ao Cuca ali, concordo com o que o Zé fala também, ter colocado um centroavante a mais para você provocar uma descompensação ou na beirada ou no meio campo do Atlético. Faltou isso também. Mas eu acho que passa muito pelo futebol pobre que o Hulk vem jogando. Então é o seguinte, o Sormani trouxe o Cuca, futebol pobre, é isso. Por mais perigosa que seja essa frase, estamos vendo aí o último lance... Ele deu uma declaração, depois que repercutiu muito, eu já jogo para você, assim, que estava pegando o ar, que é a história de jogar com um a mais. Fala aí, Cuca. Nós fizemos uma análise do jogo até 11 contra 11, era um jogo mais aberto, um jogo em que a gente tinha um espaço no campo maior para jogar, tínhamos até mais... controle do jogo no 11 contra 11. Mas teve 2 a mais. 2 a mais não tem jogo, né? Amarra, não tem, some as bolas, tem 2 minutos de jogo. Com 2 a mais, não se leva muito isso em consideração, até as chances que a gente teve. Nós começamos bem o jogo, começamos melhor, mas não fomos eficazes. Na verdade, não tivemos a competência para vencer a partida. Essa é a palavra-chave. Muitos jogadores... e que são os diferenciais, hoje não tiveram numa grande noite, infelizmente. Não tem explicação para sair expulso numa decisão, um cara experiente de seleção que vai bater pênalti, não tem explicação. Quero ouvir dele alguma coisa para depois tomar alguma decisão. Então, a sensação que a gente sai é ruim, é uma sensação que, de repente, se um jogo fica 11 contra 11, a nossa oportunidade era maior até de vencer do que o 11 contra 10. Vamos lá, eu acho que aqui temos alguns pontos. Uma hora ele fala ele está falando da expulsão do Vargas, que a torcida ficou muito cabreira pelo fato do Vargas ser um dos possíveis cobradores de pênalti. Então, e aí o Cuca aumenta tudo para a torcida ali, né? Exato. Toma aí a cabeça dele. Obviamente, colocou o Vargas na bandeja. Sobre a questão de amarrar o jogo, até acho que depois da expulsão do Scarpa, até eu faria o mesmo. Cairia no chão ali, mas com 1 a menos, o Palmeiras não ficou arrastando o jogo o tempo, muito pelo contrário. E a história de com 11 teríamos mais chance. É o tipo de declaração que, mesmo que ele tivesse razão, eu não acho que tenha, mas mesmo que tivesse, cai na torcida com como é que o cara fala um negócio desse? Não faz sentido. Então você vai jogar pelo empate no campo do adversário, entra com 10. Exato. Não faz sentido. É isso? Não tem nenhum sentido. Vamos lá, algumas questões. A primeira sobre o Vargas, tá? Isso é informação, apurando até com pessoas que estavam lá. Se o Cuca continuar no Atlético Mineiro para o ano que vem, ele não joga no Atlético.
Inclusive, o Vargas já tem sido alvo da própria diretoria por comportamentos extracampo que tem prejudicado demais no dia a dia do Vargas. Em termos na época da pandemia, não teve um vídeo dele? Se eu não estou enganado, né? Não. Acho que teve um vídeo do Isla e ele estava junto. Não, ele estava junto, sim, né? mas fala especificamente desse ano. E nem por vídeo, nada. Por comportamento, por dia a dia, por divisão de focos, assim, completamente injustificáveis. E é um jogador em que dificilmente vai ficar no Atlético Mineiro. Não é que a expulsão de ontem gerou essa declaração, não. Já de muito tempo, esse Vargas... Ontem foi a gota d'água. Ontem foi a gota d'água, é isso. Ontem saturou. Então, não se surpreendam se o Vargas tiver interrompida a permanência dele no Atlético Mineiro nos próximos dias. Se não nos próximos dias, ao fim da temporada, será revisto. Dificilmente, repito, se o Cuca ficar, o Vargas continua. Isso é informação. Isso é informação, tá? Se o Cuca ficar, o Cuca pode sair? Porque o contrato dele é até o fim do ano. Não, ele está falando para o próximo ano, Sim, não? Próximo ano, tá? Próximo ano. E existe um movimento de que o Cuca, desta vez, pode tomar uma decisão diferente. Ele pode iniciar a pré-temporada como técnico do Atlético Mineiro. A ver, tá? Sobre o que aconteceu ontem em relação a isso, o Abel, ele simplesmente trava o jogo do Atlético, porque é um jogo hoje previsível, que é só pelos lados, puxando o Rony do centro para a ponta direita e trazendo o Scarpa da ponta direita para a ponta esquerda. Então ele reforça as laterais, ele trava o desenvolvimento do Atlético e ele puxa o Veiga por dentro. E o Cuca não conseguiu, ou não é que não conseguiu, mas não, o próprio Atlético Mineiro em campo também tem que ter essa leitura, de jogar em cima de um jogador que ele compõe o setor dele, mas ele não tem a pegada de marcação. Era um jogo, por exemplo, para o próprio Hulk sair mais por dentro para jogar em cima do Veiga, para abrir esse espaço para um Zaratio se infiltrar, para um Keno fazer um facão. O Atlético toda hora tentava jogar essa bola de dentro para fora, para pegar essa abertura, e estava travado o espaço. Ele nunca tentou esse jogo por dentro. Então o Abel, estrategicamente, ele, lendo o que tem sido o Atlético Mineiro, ele travou o jogo com um a menos. E com 2 a menos, entrando o Mike e o Luan, lógico, aí ele colocou o ônibus definitivamente à frente, era o que se tinha que fazer. Mas tudo isso muito pensado, porque ele fez com que a superioridade defensiva do Palmeiras invertesse os polos de um Atlético que deveria ter a superioridade numérica em campo. O Palmeiras ontem parecia um time com 13, 14 jogadores, o Atlético com 6. Era essa a sensação. Um Atlético que estava atrás dessas duas linhas do Palmeiras, em nenhum momento girando por dentro, atrás do Veiga, que era o jogador para ser explorado taticamente, que não tem essa composição defensiva. Um Zé Rafael que estava se desdobrando pelos dois, que fez um jogo monstruoso ontem, se não tecnicamente. Estava na barca, hein? Então, assim, de verdade, assim, tem o dedo do Cuca errado, as mexidas foram equivocadas, mas dentro de campo que me assusta. Os jogadores do Atlético não terem percepção, como os jogadores do Palmeiras hoje pelo Abel têm a liberdade, a percepção de terem o sincronismo dos movimentos e o improviso de dentro de campo, tomarem decisões mais inteligentes. Assim, eu respeito o que o Facinca está falando, mas eu acho que o Abel fez a coisa mais simples e lógica possível. O que eu faço? Eu tenho um jogador a menos. O Dudu vai me acompanhar? Vai acompanhar o lateral na marcação? Não. Então, o que eu faço? Eu coloco o Dudu como centroavante. Qual é o jogador mais forte fisicamente que pode fazer isso? Rony, vem cá, fecha aqui. Puxa o Abel. Aí entra o que eu acho assim, que o Cuca não conseguiu entender. Se você coloca 2 centroavantes enfiados em cima dos zagueiros, o Veiga, junto com o Zé Rafael, um dos dois teria que voltar. Porque eles, se vocês observarem nos 2 ou 3 lances que o Atlético conseguiu criar oportunidades, uma de lateral, assim, né, que o cara cruzou e tal, o Hulk, não sei se é o Hulk ou se é um centroavante apenas, ele puxa os 2 zagueiros. Porque os 2 zagueiros acompanhavam e o cara entra por trás assim para poder cabecear. Se o Cuca, assim, a gente pensa aqui, são frações de segundos, né, que as pessoas pensam. Se o Cuca colocasse talvez 2 centroavantes, aí ele colocaria ainda mais dificuldade para a equipe do Palmeiras. Porque aí o Zé Rafael teria que voltar, ou o Zé Rafael volta para ajudar na marcação, ou o Marcos Rocha volta. Aí você é obrigado a voltar mais um cara pelos lados do campo. E aí você consegue abrir os espaços para jogar. As características da equipe do Atlético. Ademir, quem é que estava na frente? Ademir e Keno.
O que eles precisam, teoricamente? Espaço. Espaço para ter velocidade. O que o Palmeiras fez? Travou o espaço. Volta, recupera, diminui todos os espaços. Essa bola não chega. Quando chega, você tem sempre os enfrentamentos com a marcação dobrada. Ou volta essa bola. O time do Atlético demorou demais. Por isso que eu falo também sobre jogar com 2 zagueiros. Tira um zagueiro, põe o Alan ali para trás, coloca um meia, né? Você preenche mais os espaços do meio-campo com meia, né? E aí você tem 2 contra 1. Né? Você tem determinadas situações você que você transforma pode em 3 zagueiros, você até isso. amplia o Mariano e o Arana. Não, mas não precisa nem 3 zagueiros. Para que você vai ter 3 zagueiros se o Palmeiras tem Não, 3 zagueiros que eu digo assim, é você puxar o Alan para o meio dos 2 e você se liberar os 2. Tirar um zagueiro. Não, eu tiro um zagueiro. Pra que eu vou se ficar você com 2 faz zagueiros? 1-0, aí você pode tirar um Ademir sei lá, alguém, e põe o outro zagueiro de novo. Agora eu vou precisar de um zagueiro. Eu vou jogar com 3 jogadores atrás. O que eu falei só é a formação para você conseguir até espetar o Arana e o Mariano e ter mais opções de volume. Mas hoje em dia, se você olhar, se você olhar hoje em dia, todo o time ataca os dois laterais ao mesmo tempo. Sim. Todos. Porque todo mundo volta e se defende atrás do meio campo. Você não precisa ter 3 zagueiros para soltar os laterais. Com 2 zagueiros você solta também. Coloca o Alan ali para sair jogando junto com o Júnior. Você faz a escolha, o Júnior ou o Natan, e você preenche mais espaços, né? Preenche o time do campo adversário. Eu tirava o Zaratio de cara, né? Você podia tirar o Zaratio. Colocava o... Zarate hoje é o cara que funciona hoje, analisando de lá que funciona no Atlético, o único que tenta é o Zarate. Vamos só o Ademir, você podia tirar o Ademir, da beirada. Você coloca mais um cara ali no meio, ou lá, o centroavante que você mencionou, que podia ser o Allan Kardec, que era um cara alto, o Sacha é baixo. Você faz a vantagem, você tira depois o Ademir e põe o Igor Rabelo e fecha. Aí você tem... Simples. Não, e se você fizer a vantagem, a equipe do Palmeiras, teoricamente, porque tem que sair. Inferioridade numérica, aí você vai ter um espaço ali. Vai ter um espaço para jogar. Exato. Vamos ouvir o Abel? A gente ouviu o Cuca. Beleza. Vamos ouvir o Abel também aqui para a gente continuar esse debate. Eu acho que por tudo o que estes rapazes fazem, por aquilo que eles têm feito, já lhes disse a eles várias vezes, eles nasceram para fazer história neste clube, é o destino deles. Sou um treinador, neste momento, muito orgulhoso nos meus jogadores e acho que hoje foi a vitória da torcida, mais o empenho e o desempenho dos nossos jogadores. Olha, eu não corri, não me desgastei nesta segunda parte, eu estava ali quietinho a tentar... Eles tiveram que dar o litro, tiveram que lutar até ao fim e eu também não conheço uma equipa que perca sempre, nenhuma que ganhe sempre. Eu disse, meus amigos, um dia nós vamos ganhar. Temos é que continuar como um martelo. Pumba, um dia nós vamos ganhar. E hoje, não sei porque eu disse-lhes antes de começar, disse, vai ter que ser hoje, por todo o contexto. Por aí, já ficámos sem menos 1, menos 2. A bola e nós não, é hoje. Tinha que ser hoje. Hoje perguntaram porque é que eu não vi. Perguntaram, professor, você não viu os penaltis? Não, eu fui para baixo, estava a ouvir a minha música e estava a dizer, Deus, hoje... Qual sei que seja o resultado, eu vou agradecer e vou seguir o meu caminho. Vou agradecer o resultado que for e vou seguir o meu caminho. Até porque eu lhes disse a eles, antes do jogo, disse, meus amigos, não vos queria meter esta pressão, mas temos que ganhar hoje. Disse-lhes mesmo, não queria meter esta pressão, mas hoje temos que ganhar. Fiquem tranquilos, mas tomem lá mais um bocadinho de pressão. E a segunda, aconteça o que acontecer, amanhã vamos estar aqui outra vez para continuar o nosso caminho. Este segmento é um oferecimento de Amistel. A gente segue aqui com o debate, muitas mensagens na hashtag F90BR, tá até difícil acompanhar. Tem só uma do Gladiador, falando que, quando houve aquelas faltas do Arrascaeta e do Gabigol, que a gente ficou um tempão falando, que do Danilo a gente não tá falando. Tem uma diferença, o Danilo foi expulso, então não tem muito debate. Ele foi expulso. Gente, olha, a gente estava debatendo a não expulsão e não a falta em si. Não, é só registrando, porque eu gosto de dar essa satisfação para todos os nossos fãs de esporte. Vamos lá, abraço a todos. Claro, agora a história do Abel, hein, gente? O Abel. Então, depois eu queria falar sobre outra coisa. Boa, vamos só aproveitar. Já vimos grandes técnicos. O Abel, se ele chegar pro Palmeirense, no viaduto do Chá, e mandar o cara se jogar, o cara se joga. Porque o cara tem confiança em tudo que ele fala. Vai dar certo, né? Não, se ele mandou jogar, porque coisa boa vai acontecer quando eu bater lá embaixo. E técnicos, Pedro, técnicos bons, a gente já viu vários, taticamente. Mas poucas vezes eu vi um cara
ter uma liderança até em relação a jogadores, que não é uma questão de amizade. Eu acho que vocês debateram ontem no Linha a história do Dudu. O Dudu não é assim, não, o Dudu... brother do Abel. Não, ele nem... Agora que tem que tirar ele faz o que o cara pede, Zé. Existem duas situações. E acho que tem muita maturidade do Dudu aí também. Eu acho que não é maturidade, não, é inteligência. É maturidade. Ele não ser um fã do cara, o melhor amigo do cara, mas saber que ele pede ele dá certo. Tem duas situações. A primeira, o Abel ganhou uma Libertadores sem o Dudu. Sim. Quando o Dudu chega, não sei se vocês lembram, ele joga todos os jogos e sai todos os jogos. Não, ele demora a entrar no time. Foi domando o Dudu. Aí o Dudu reclama. No jogo seguinte, ele faz a mesma coisa. Ele passa um recado, claro, aqui você é mais um. Porque o comportamento do Dudu, ele era tolerado muitas vezes pelos treinadores e também pelos jogadores. Justamente porque ele resolvia. Então as pessoas, beleza, tranquilo. O Abel conseguiu tudo isso da forma mais honesta e clara possível. Para quê? Para mostrar para o Dudu, sim, Dudu, antes era assim, Dudu e mais 10. Hoje, Dudu, ou você se encaixa com os 11, ou senão você está fora. E a diretoria apoiou, a diretoria chegou e falou, né? Vem cá, Abel, segue adiante. Ele foi para as redes sociais, você lembra? O Dudu foi para as redes sociais, fazendo comentários irônicos e tal. No dia seguinte, a mesma situação. Então, acho que esse recado foi muito importante, né? E o Dudu, de forma inteligente, entendeu. Sim. E aí conseguiu ver que é o seguinte, vem cá, ô Dudu, fica em cima da linha, porque uma hora a bola vai chegar no teu pé aqui, ó, para você no 1 contra 1 para cima da zaga, você fecha aqui e tal. Ele entendeu que o Abel só queria o bem, não só dele, mas de todos. Do time. E aí funciona, né? Aí eu vejo também uma maturidade. É bom lembrar que o Dudu sai do país num episódio muito conturbado, depois pessoal, ele se explica. Né? Aí ele volta, ele amarga um tempinho ali de banco até entrar na rotação de um time que já era vencedor e também de ritmo de jogo que não era o mesmo onde ele jogava. E tudo isso que o Zé contou, quando ele passa a entender, eu acho que tem um pouco de maturidade. Sobre a liderança do Abel, algo que chama atenção, Felipe, toda entrevista de jogador que você vê, eles falam algo do Abel. Não, porque o Abel sinaliza pra gente que tem que comemorar hoje e trabalhar amanhã. O Abel sinaliza a questão da mentalidade. O Abel lá sinaliza o jogo da ida, que a gente não podia se abater. Então, assim, tem essa coisa que o Sormani brinca, para ilustrar do viaduto de chá, mas é verdade, para ilustrar que o que se fala, não é que a pessoa é maluca, mandou me jogar do viaduto, mas é que esse cara, tudo que ele fala, tem uma base. Ele não fala da boca para fora. Tem uma base... E quando ele fala, a gente consegue entender, a gente aprende com ele que aquilo ali dá certo, a partir de alguma sustentação técnica ou científica, dependendo do caso. Então, acho que passa muito isso. Não é uma devoção boba porque é campeão, é acreditar no que o Abel faz. Não é simplesmente aquela coisa, é o paizão, ele fala, todo mundo faz, vamos lá. Vamos, time! Tem uma situação, ó, Dudu, você vai parar por aqui. Tem porquê. Scarpa, eu vou te liberar. Scarpa, eu vou te puxar aqui para fazer a esquerda um pouco mais recuado por conta da recomposição. Isso vai ser diferente bom. Do Filipão, né? Que embora tenha um conhecimento tático, óbvio, ele não tem o mesmo conhecimento do Abel. E tem o mérito dele de, pelo tamanho que tem, gerir muitas vaidades, gerir grupo, colocar grupo nos eixos. Acho que cada um tem o seu mérito. E o Abel, acho que é isso, Filipão. O resultado... Peraí, o Felipe, não. O Abel, acho que é isso, Felipe. O resultado, o tempo de trabalho, o convencimento a partir da tua competência leva esse cenário. Tem essa brincadeira aí do viaduto do chá, que eu acho que ilustra muito bem. Sabe o que eu queria saber? Quem é que foi o cara que trouxe o nome do Abel Palmeiras? Esse cara... Primeira vez, né? O Marco Zero. Ele não era a primeira opção. Não, mesmo fora ele não era a primeira opção. Era aquele jogo que o Paok faz. Então sim, mas alguém chegou com o nome do Abel. Alguém falou, e o Abel? E esse cara aqui, tem um português lá na Grécia? Na Grécia. O cara é épico. Não é? Entendeu? Eu acho que é uma construção, né? O Abel que chega no Abel de hoje. A primeira verbalização. A história do mordomo lá do Santos, que quando o Pelé estava sentindo saudade da família, arrumou uma malinha para ir embora, para pegar o trem em Santos, para voltar para Bauru. O cara falou, você vai aonde? Falou, eu não aguento mais ficar aqui, velho. Tô com saudade da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da minha cidade, Bauru. O cara falou assim, não, você vai ficar. Esse cara salvou o futebol brasileiro. Esse cara fez o Santos ser o que é. O mordomo não deixou o Pelé embora. Não. Segurou ele ali, foi atrás do Lula. Falou, escuta, o menino tá querendo ir embora. Não. Os caras abraçaram. Então, quem é que foi o cara que trouxe o nome do Abel?
Eu queria saber, juro por Deus, eu queria saber. Esse cara merece uma estátua. Acho que já contaram a história. Eu não lembro direito, mas parece que já contaram a história em relação a isso. Que falaram, tem um portuguesinho lá na base, vai ser um grande treinador, alguma coisa assim. E aí... Sim, um conjunto de empresários que o Palmeiras hoje trabalha até com análise de desempenho de mercado para captar nomes, né? Até porque o Palmeiras foi atacar o Heinze e atacar o Miguel Ángel Ramírez. Os dois nomes que o Palmeiras negociou diretamente. E antes até o próprio São Paulo. Lembra? Sim, um ano antes, né? Mas, enfim, os dois pós-Luxemburgo foram eles. Agora, o Abel, ele é uma revolução na história do Palmeiras, em termos técnicos, táticos, administrativos, físico, esse conjunto, né? O que o Palmeiras tem hoje em termos de preparação e os profissionais envolvidos no entorno do Abel. O Palmeiras se tornou uma máquina de trabalho e competição e profissionalismo que ela é impressionante. Já falei isso aqui uma vez e não tenho nenhum tipo de problema em repetir. Talvez seja, em termos de combo, de tudo, o maior Palmeiras de todos os tempos. Tanto em títulos, como na aplicação de jogadores, como individualmente. Um talento, exato. O talento, assim, individualmente o Palmeiras teve até times mais talentosos. Também acho. Mas quando você coloca esse conjunto por trás, um clube funcional, um clube financeiramente que hoje anda com as próprias pernas, no estádio. Então você tem todo um conjunto e tudo isso acontecendo. E mais ainda, uma torcida completamente atuante. Ontem, o que eu vi no Allianz Parque, raríssimas vezes, em períodos até que o Palmeiras tinha times mais competitivos. Você está falando da torcida do Palmeiras e desse conjunto todo. Era isso que eu queria falar. Emocionou? Era isso que eu queria falar aquela hora. O que a torcida do... Modéstia à parte, Facincani, desculpa. Modéstia à parte, eu tenho um eleitorado. Eu causo impacto. Então, De novo, você causa impacto, tá? E eu vi falando aqui que a torcida do Corinthians é a melhor de todas, que é a única que sabe torcer, etc. Isso aí começou a reverberar. Eu e o William na torcida, por exemplo, do São Paulo. Você trouxe o testemunho outro dia. Você trouxe o testemunho outro dia do São Paulo. São Paulo com a América. Com a América, você falou. A torcida do Palmeiras ontem foi gigante. Gigante. Está mudando? Eu acho que eu tenho uma contribuição com isso. Eu queria terminar de falar, então, em relação a isso. Falando sério. Falando sério. Mas é que é bom. Eu sei que você também tá, desculpa. É que é bom. Eu só quis fazer ali uma digressão para... Você instigou a concorrência. Você cutucou. Sim, cutuquei. Falei, vamos lá, rapaziada. O que a torcida do Palmeiras tem feito, ontem ela carregou o time no colo. Com o dedo do Sormani. No colo. A torcida do Palmeiras, ela tem carregado esse Palmeiras no colo. Ela, em nenhum segundo, não vou nem minuto, em nenhum segundo ontem do jogo, ela deixou de cantar. E ela tem feito disso o seu grande mantra. E o time abraçou isso. Então, esse conjunto todo, que eu falo, transforma esse Palmeiras do Abel, e ele próprio comprou essa ideia do todos somos um, etc., cabeça fria, coração quente, para um modus operandi de uma aplicação gigantesca que, diferente de outros, não transforma o Palmeiras só em um outro patamar. Outros podem estar em outro patamar. Esse Palmeiras do Abel, ele está em uma outra dimensão. Como é que é? Peraí, eu não entendi. O Palmeiras, outro patamar... Alguns podem estar em outro patamar. Este Palmeiras do Abel, nesse conjunto recente, principalmente este Palmeiras de 2016 para cá, ele está em uma outra dimensão. Uma final de Libertadores hoje, Palmeiras e Flamengo. Quem é o favorito? Opa! Favorito. Não significa que vai ganhar. Favorito. Os próprios argentinos disseram, nunca descartem e nunca subestimem um atual bicampeão. Então, um gigante. Palmeiras é favorito. Esse gigante não dê como morto um gigante. Não, esse time é muito cascudo. Palmeiras é favorito, é isso? Eu vou dar até números. Por exemplo, a era Bianchi no Boca, entre 2000 e 2002, 2000 e 2002, quando o Boca ganha as 2 Libertadores e para nas quartas em 2002. O Abel já superou essa era Bianchi. Claro, não venceu o 3º título, porque em 2003 o Bianchi conquista. Mas, em sequência de mata-matas, o Abel venceu todos em 2020, todos em 2021, já está na semi de 2022. Ele já superou essa sequência de diante. Peraí. O Abel pode igualar... Informação. O Abel pode igualar? Essa tela é maravilhosa. O Abel pode igualar o Tele Santana, caso avance deste mata-mata,
para ser o único time no período recente que chegou a 3 finais consecutivas, como o São Paulo, que em 94, infelizmente, bateu nas mãos do Chilavert e quase ganhou o tricampeonato seguido. Já pensou se fosse contra o Vélez? Então, assim, eu acho que não vai ser. O Palmeiras vencendo a terceira Libertadores, ele pode igualar o que foi a era Bianchi. Ele já passou, inclusive, por isso que eu falo, desde que ele volta a Libertadores em 2016, que não adianta colocar 2015, porque a era do River Plate começou em 2015. Só que o Palmeiras não estava em 2015 na Libertadores. Quando ele passa a entrar e estar na mesma competição que o River e disputar cabeça a cabeça, ele já superou em números o River Plate do Gallardo. Tem até um título a mais. Além de ter um título a mais, 2016. Mas em 2015 o River também ganhou. Sim, só que o Palmeiras não estava na Libertadores. A partir do momento que ele estava para disputar, ele passou o Gallardo. Então, o dominante na América do Sul hoje, em números frios... ele está na frente. Está na frente. Se a gente pegar uma pontuação, Felipe, e falar assim, o campeão ganha 10 pontos, o vice 9, o semifinalista 8, assim sucessivamente. Um ranking. O Palmeiras e o River, eles tinham até ontem 48 pontos somados. Dessas campanhas de 2016 para frente, quando passam ambos a estarem na mesma Libertadores. Ontem o Abel superou. Ontem o Abel já superou até essa matemática. Então, de 2016 para cá, o time dominante na América do Sul faz isso com trabalho, faz isso com organização, independentemente de estilo ou não de futebol. Mas o que importa também é o resultado. E como você também conquista esse resultado, chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras e ponto final. Foi bem, foi ponto final. Mudar o assunto. Acabou. Mas, peraí, a gente vai seguir nesse debate, eu quero ouvir o Sormani. O Hulk vai falar, porque quando... Marcel, prepara uma tarja. Tuca ali. A tarja outra dimensão vai... Não, Abel mudou o time do Palmeiras. Sormani, a torcida. Boa, essa é uma boa tarde, mas eu tenho uma melhor. Para nosso próximo... Outro patamar versus outra dimensão. A gente vai falar sobre isso, mas vamos lá. Acabei de mandar uma mensagem para um conselheiro do Palmeiras. É um passarinho, mas nesse caso ele é um periquito. É um periquito. Ele é um conselheiro do Palmeiras. E eu perguntei para ele. Frequenta restaurante. Quem é que indicou o nome do Abel? E essa pessoa ela é muito próxima ao Gagliotti, que foi na gestão do Gagliotti que ele foi contratado. Resposta. Anderson Barros. Opa! Foi o primeiro cara a trazer o nome. Segundo o Gagliotti, o Anderson Barros, que levou o nome na reunião pela primeira vez. Palmas pro Anderson Barros. Palmas para ele. Olha, outro patamar... Aplausos. Merecidos, Anderson Barros. O seguinte, era nosso vizinho lá no Rio de Janeiro. Sim, morava exatamente. Seguinte, vamos agora... A mulher dele, a Roberta, estava sempre lá na academia com a gente, lembra? Exato. Outro patamar versus... outra dimensão. O Hulk vai falar. A declaração do Hulk tem a ver com o Atlético e tem a ver com o Flamengo pra gente. E o Hulk está nesse mundo metafórico, né? Vamos lá, Hulk. Mas quando eu falei nessa questão de a gente ter que ser mais madura na questão de saber lidar com o resultado. Quando estamos ganhando, tem que saber defender bem. E nos resta agora é encarar esses 17 jogos do brasileiro como 17 finais. Quando matematicamente você ainda tem chance, tudo é possível. Não existe nada impossível. Hoje eu posso fazer uma pergunta para vocês. Qual o time que melhor joga futebol hoje no Brasil, pelo momento que está vivendo? Quem que é? Acho que é o Flamengo. Time que hoje temos que reconhecer, estão muito confiantes, estão jogando. E se você puxar de um ano, contando de um ano, de hoje para trás, o que é que o Flamengo ganhou? Então, infelizmente, essa coisa não acontece como a gente quer. A gente luta, a gente tenta, a gente dá o nosso melhor. E tem que reconhecer que o adversário mereceu. O Atlético jogou melhor os 2 jogos? Sim, mas não passamos. Não passamos, o Atlético mereceu. O Palmeiras mereceu, né? Vamos lá, essa declaração é importante porque, óbvio, a pergunta foi na linha... Não resta mais Copa do Brasil, não resta mais a Libertadores e o Brasileirão, meu amigo. 13 pontos atrás. 13 pontos, está em 7º. Dá para arrancar? É difícil, mas dá. E aí ele quis dizer, melhor futebol hoje é o Flamengo, ano passado também não ganhou nada. Não, mas calma aí, ele quis falar de hoje, depois ele quis falar de janela de um ano. Aí ficou confuso, hein? Seguinte, a gente está com essa tarja do quem joga o melhor futebol do Brasil hoje. Hoje o Atlético Paranaense joga e pode ir para a semifinal. Eu estou falando isso porque eu apresentei o ESPN FC, a gente fez esse debate ontem e os caras... E o Atlético? É que o Atlético ainda vai jogar.
A gente está debatendo quem já se classificou e que pode se enfrentar, inclusive, numa nova final. Mas, Felipe, outro mas patamar... que você está falando. O Atlético, mesmo que ele se classifique hoje, eu acho que ele não está no patamar nem do Flamengo, nem do Palmeiras. Não, mas eu acho que, para mim, ele pode eliminar o Palmeiras. Para mim, ele pode. O mata-mata permite que não necessariamente o melhor futebol chegue. Exato. Não, se é um jogo só, as coisas podem acontecer. Com 2 jogos é difícil. Mas o Sormani, o Atlético pode... Não, peraí, aí já mudou o debate, mas o Furacão pode eliminar o Palmeiras. Ele permite que você não seja brilhante, que você não tenha o melhor futebol. Gente, o Atlético é bom, cara. Claro, vamos parar para pensar. O Palmeiras teve um primeiro tempo ruim contra o Atlético. Sim. Recuperou no segundo tempo na ida. O Palmeiras teve um primeiro tempo... Ontem não foi bom, teve jogador expulso. O Palmeiras teve que se defender no segundo tempo. Ele não foi brilhante, ele se classificou, por tudo que a gente já comentou aqui no início do programa. Então, eu acho que o Atlético Paranaense... Ele não foi brilhante do ponto de vista de gostoso. Ele foi brilhante do ponto de vista tático. Você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um mental forte, você, claro, precisa ter bola. Só que não é, por exemplo, um campeonato de 38 rodadas que quase sempre é o melhor futebol e o mais regular que vai premiar ali você ser campeão. Eu acho que o mata-mata, e por isso que o Atlético Paranaense entra na conversa... Para mim, entra fácil. Ele permite do ponto de vista de resultado, não só desempenho ser brilhante. Só que aí, a pergunta aqui da nossa tarde, quem joga o melhor futebol do Brasil hoje, eu não acho que o Atlético do Filipão... Sim, a questão é essa. Por isso que eu falei... Não, sim, mas é que... Agora, se você falar de estratégia, resultado, quem potencializa, quem consegue segurar adversário, a gente pode falar uma série de situações. O Atlético foi no Maracanã e segurou o Flamengo. O Atlético vai parar pro jogo de volta sem jogar futebol no jogo de ida. Então, não dá para entrar no melhor futebol. Então, e aí, pegando essa tarja, o outro patamar versus outra dimensão. O que temos aí, Sormani? Palmeiras e Flamengo? O Flamengo embalando, mas o Palmeiras ainda muito sólido. Como é que você imagina um embate? Eu ainda acho o Palmeiras à frente. Acha mesmo? Acho. Pela estrutura dele, por tudo. Pelo mental, pela estrutura tática, pelo treinador que ele tem, pelo grupo que é muito unido, não tem vaidade lá dentro, os caras estão muito focados, ninguém sai para gravar rap, ir para Instagram, você não vê nada disso no Palmeiras. No Flamengo tem muito oba-oba. Tem muita oba-oba, às vezes significa você perder o foco. Mas eu não acho. É só a minha opinião. Não, respeito. E não quero convencer ninguém disso, estou dando a minha opinião. Eu acho, por exemplo, que o Gabriel, às vezes, perde o foco. Ele passou quanto tempo sem fazer gol? Nesse período que ele passou fazendo gol, ele gravou lá uns clipes. Jogando bem. Sim, mas o negócio dele é fazer gol. Mas eu acho que ele é natural, Sormani. Ele ser midiático me parece que é do jeito dele, sem desfocar da bola. Não sei. O Palmeiras não tem esse tipo de jogador. É um time low profile, na dele, quietinho, come quieto, vai lá, ninguém vê o que ele faz, vai lá. É um time muito dedicado. O elenco do Flamengo, para mim, é melhor que o Palmeiras. Não, para mim é muito melhor. O Palmeiras não tem jogadores como o Flamengo tem. Mas não se faz um time só com nomes, com estrelas. Essas estrelas têm que se doar em campo. E no Palmeiras você vê que os jogadores se doam. Eu não sinto isso ainda no Flamengo. Talvez, agora com o Dorival, solidificando o trabalho dele, que eu acho um técnico tão competente quanto o Abel, e que tem mais cancha, mais tempo de trabalho do que o Abel, mas não tem os mesmos títulos que o Abel tem. Então, há uma uniformidade entre essas equipes. Mas o Palmeiras, para mim, está mais acabado do que o Flamengo. Num primeiro momento, hoje, se houvesse essa final, eu colocaria o Palmeiras como favorito. E, turma, eu acho que são coisas diferentes. Entendi. A pergunta era o melhor futebol. Para mim, melhor futebol do Flamengo. O futebol mais vistoso é o do Flamengo. Mas eu acho o Palmeiras talvez mais sólido. São coisas diferentes. O que é o melhor futebol? O mais vistoso ou o mais competitivo? A questão é essa. A gente definiu o parâmetro, né? O que nós entendemos do melhor futebol? E aí, turma? A questão de gosto. Plasticamente, nas últimas semanas, quem conseguiu encontrar o melhor jogo com a bola, aquele que você para, eu tenho duas visões. Eu gosto do Flamengo e eu gosto do Fluminense e do Diniz. Também. Eu gosto desses dois times. Agora, se eu falar que eu não paro para bater palma pro Palmeiras ontem, é mentira. Pelo amor de Deus. Foi o que a gente falou aqui. É um Palmeiras que aprendeu a jogar quando ele tem a bola, quando ele tem 11, quando ele tem 10, quando ele tem 9. Quando a situação não lhe é favorável nem em casa contra um time que, em tese, vive uma fase melhor. E tem beleza então, nisso também, né, Pedrão? Tem muita beleza nisso. Tem beleza e tem resultado. Sim. É o time mais maduro, é o time mais competitivo e talvez seja o time mais forte. O Palmeiras se nega a perder.
É difícil você vencer o Palmeiras, é difícil você bater o Palmeiras, a não ser com uma situação, uma conjuntura muito específica de cansaço, de lesão, de mobilização para o jogo. É muito difícil nas CNTPs o Palmeiras perder, ele é muito forte. Agora, plasticamente, o que vem fazendo, que tentou de encaixar as peças, porque o Flamengo tem disparadamente o melhor elenco, as melhores peças do país, o Flamengo voltou a jogar uma bola muito interessante. De 19, cada um vai escolher o que prefere. Mas do vistoso, do plástico, da bola no pé, do criar, do amassar o adversário, do sufocar com a bola criando, o Flamengo também me agrada muito. Então, assim, são debates. É claro que a gente vai cair naquela coisa meio binária, né? É isso, é aquilo. Eu gosto mais desse, mais dele. Eu acho que tem para todos os gostos. Quem gosta de futebol, vê um Danilo sendo expulso com 30 minutos ontem, invertendo a lógica de favoritismo do jogo, o Atlético tenta jogar e não conseguindo, o Palmeiras tendo que se defender sem sofrer, tendo uma expulsão aos 82, segurando e passando nos pênaltis, o futebol é isso também. O mata-mata é isso também. É a emoção, a estratégia e como você vai se adequar ao cenário. Isso também é muito bonito. Isso tem beleza. Tem beleza nisso aí. Não tem beleza só no futebol que um time joga. Eu acho que é isso que talvez a gente precise correr um pouco dessa coisa. Eu gosto desse, o outro é ruim. Não, você pode gostar desse, que tem muita beleza, e tem outro aqui que também é muito interessante. A gente abre o programa hoje valorizando o que o Palmeiras, que não foi vistoso ontem com a bola, fez. Pois é. Não, depende muito do gosto. O seu qual é? O meu é assim, é aquele que ganha. É ganhar, né, Zé? É o que ganha. Não adianta nada jogar bem, bonito, lindo, maravilhoso e não ganhar. Sim. Isso eu falo porque eu estou dentro do futebol. Agora, se eu fosse um espectador e um torcedor que gostasse do bom futebol, eu iria mais para o time do Flamengo e do Fluminense, que é um futebol mais vistoso, de técnica, de toque e tal. Agora, um time mais competitivo, um time mais aguerrido, que aí depende muito do gosto de cada um. É aquela história do feio e do bonito. O Carille jogava bonito? Não. Não. Mas para o Carille e para os jogadores que treinavam todos os dias daquela forma... lindo. Era lindo, porque eu chegava e executava. O time do Palmeiras hoje joga um futebol vistoso como é o do Flamengo? Toca, passa, dos jogadores mais técnicos, brilhantes? Não, em alguns momentos sim. Mas não 90 minutos como o Flamengo tenta jogar. Só que dentro daquilo que o próprio Palmeiras se propõe a jogar, é fantástico. É fantástico. Time de entrega, um time taticamente concentrado, um time mentalmente muito forte, que aí eu vou pegar o exemplo do jogo contra o Atlético lá, o primeiro jogo, Palmeiras perdendo 2-0, o time do Atlético martelando, Palmeiras vai lá e faz o gol com o Murilo, né? Bateu a falta, o Scarpa bate a bola, volta, Murilo. Não sei se vocês têm, se puder, é que não vai pegar essa imagem, por favor, mas o que acontece? Todo mundo, ninguém vai buscar a bola, todo mundo já vai para o meio do campo. Sim. Não, tamanha era a tranquilidade que os caras estavam para jogar. Aí um jogador lembra e falou, peraí, aí vai lá e pega a bola. Então, isso é muito bom. Mas é que eu te falei, discutir sobre gosto de futebol é difícil, porque o seu Sormani gosta de uma forma, eu gosto de outra, você vai gostar de outra, entendeu? Essa é a graça, essa é a grande discussão do futebol. Todas são legítimas, né? Todas são legítimas. Como o Palmeiras se defendeu ontem do jeito que se defendeu. Ele se adaptou ao jogo que se apresentou. E foi perfeito naquilo que se propôs a fazer. Eu acho assim, se nós vamos supor que chegue à final, ainda tem muita coisa pela frente, eu acho que o Vélez vai incomodar. Também acho. Eu acho que o Vélez vai incomodar, é um time chato, eu acho. O Flamengo, para mim, deve chegar na final. Flamengo e, no meu modo de ver, Flamengo e Palmeiras. São os dois times favoritos a chegarem à final. E aí vai ser legal, porque vai ser o confronto do futebol bonito com o futebol competitivo. Né, o futebol moderno, o futebol mais assim. Vai ser bem legal nesse sentido. Se chegar, né? Sim. Sobre o que estava falando, Pedro. A gente acha que, mas não tem garantia de nada. Claro. Não é desmerecendo o Atlético, nem o Vélez. Vai jogar hoje, claro. Inclusive, transmissão ESPN e Star Plus. Sobre o que disse o Pedro. Desculpa, que hora que é o jogo do Atlético mesmo? 9h30. 9h30. Então, só aqui. A TV, Facebook com o João também. Guilherme. O Facebook, o João Guilherme. Isso. Tá lá, João, beleza. Silas e o Eugênio. né? Sobre o que disse o Pedro, aonde que eu vejo a beleza do Palmeiras? Óbvio que o futebol do Flamengo, nesse momento, ainda mais em ascensão, é vistoso e olha os caras. Olha o que o Arrascaeta fez, né? Aquele passe. Para mim, aquilo briga para ser jogada. Era o cartão de visita do Cruyff. Então, louco, a Arrascaeta igual, gostei dessa. Não, mas era mesmo. Sim. Jogam com a mesma camisa. E agora, qual que é a beleza 14. desse Palmeiras? É a história do jogo contra o Atlético na ida. Você tá tomando de 2-0, você vai lá, faz 2-1, ninguém ali, assim, zero afetação. Os caras voltam,
vambora. Como? Aí, só, na boa, repara o Murilo, Felipe, ele faz assim e volta. Aí é. vai pra coletiva, o Danilo fica vendo o Abel assim, a coletiva inteira. Não fica no celular, não fica distraído. Isso eu acho a beleza do time do Palmeiras. Mas, Facincano, pra gente arrematar aqui, o Flamengo está num processo de evolução. E se eles se encontrar, Marcel, quando que é a final? 29? De outubro. 29 de outubro. Esse bicho pode ficar maior. Estamos falando 2 meses que o Flamengo pode ficar. Dá para chegar até outubro numa crescente do Flamengo, da gente falar, ó, hoje o Flamengo é favorito? Não, os dois. Eu vejo que é uma divisão. Não tem favoritismo. Existe um 50-50, porque do outro lado tem um time que ele compete, ele agride, ele não desiste, ele é organizado. Porque não é aquele time que vai aos trancos e barrancos, porradeiro, tal, que vai chegando. Não, é um time definido, é um time estruturado contra um time que tem uma outra forma de jogar futebol. Então, dentro dos seus estilos, esses dois times podem se tornar praticamente perfeitos. E você tem um jogo muito igual, como foi a final do ano passado, um jogo muito igual. Um jogo muito competitivo que foi definido num detalhe, num erro individual de um jogador do Flamengo. Não é que, o Flamengo jogou um lixo. Não, ao contrário, jogou demais. E ele, o Andrés, estava jogando muito bem. Ele escorregou, para você ver, o lance pequeno, o Palmeiras faz um gol num lance estudado, o Flamengo faz um outro gol num lance... Que o Everton, muita gente acha que foi falha. Falha, mas ao mesmo tempo o Palmeiras afrouxa a marcação e o Flamengo é muito cirúrgico se você dá espaço, ou seja, vídeo que aconteceu com o Corinthians, ele deu espaço, o Flamengo jogou, passeou. Então, se você trava o jogo, se você tem uma estratégia bem definida, é um jogo de 50-50. Os dois times têm totais condições de chegarem e serem campeões, mas eu repito e digo, esse time do Palmeiras e a torcida também, ela não está preocupada se o Palmeiras joga o futebol mais plástico, lindo, maravilhoso. Ela já tem, na própria convicção, que esse time ele é motivo de orgulho. Ontem foi, talvez, a última pedrinha que faltava nesse castelo da era Abel Ferreira, que o Palmeiras coloca ali para definir e moldar tudo aquilo que a torcida sente por essa era Abel Ferreira. Orgulho. Bateu no teto? Olha, o que eu falo, Pedro... Não, ele falou sim, que foi a última claro, pedrinha. não, eu digo assim... Tem que ganhar o Mundial. Assim, a torcida... O que vier agora, Sormani, para frente, é muito lucro. Já está constituído, já está construído o tamanho. Claro que pode ficar maior. Essa arquitetura, ela pode ganhar. Eu já não acho, não. Eu acho que se passar, chegar para a final, tem que... Zé, no Mundial? Zé, lógico. Zé, não. Ganhar o Mundial. Um pouquinho. Estou explicando uma situação que é o seguinte. Claro que tem que passar, é o que eu estou brincando. A arquitetura, ela pode ficar ainda mais bonita. Mas, independentemente do que aconteça, essa casa, esse castelo, ele não já vai está desmoronar. moldado. Não, ele já está moldado e ele já tem uma chancela. De muito orgulho. É uma era consolidada e já está escrita uma história que talvez nenhum técnico tenha feito, muito próximo ao Filipão no Palmeiras. É um time que já tem o seu reconhecimento feito, ele não precisa provar mais nada para o torcedor. Ele pode ainda aumentar os feitos, mas em termos de provação... Não, o Palmeiras já é pronto, já está solidificado, já existe uma página escrita na história do Palmeiras do quanto que esse time venceu, dos recordes que ele quebrou, do que ele, dentro de campo e fora de campo, constituiu. O Mundial é a cereja do bolo. Sim, é a cereja do bolo, mas assim... Ganhar o Mundial significa... Mas a torcida hoje, com todo respeito... você chegar na Europa, entendeu? Claro, mas já chegou na Europa. Não, já chegou até a página 9. O Jorge Jesus ganhou uma Libertadores e um Brasileiro e não teve mercado na Europa. O Abel ganhou 2 Libertadores e ninguém cogita em contratar. Eles já cogitaram? Ele recusou as propostas. Mas eu estou dizendo grande mercado. Isso que eu estou falando, grande mercado. Se você ganha... Se você ganha o Mundial... Início de carreira. Sim, se você ganha o Mundial... Mas outros... Você vai dizer, tudo bem. O Mundial... O Xavi tem identificação com o Barcelona, é verdade. Mas ele tem menos estrada do que o Abel e está no Barcelona. Mas o Xavi nasceu lá dele. Eu sei. Já falei, ok. O que eu quero dizer é assim, você ganha um Mundial, você quebra essa sequência de europeus vencendo, caramba, você insere seu nome lá na Europa de novo. Mas isso é um plus. Tem que ganhar. Mas isso é um plus. Ganhou a Libertadores, eu vou ganhar o Mundial. Sim. Eu vou ganhar o Mundial, entendeu? Tá trabalhando para isso, mas já tem uma história construída, é isso que eu tô falando. Isso é plus. Depois de ontem. É um plus a mais? É o quê? Você conhece o Chita Verde? Você conhece o Chita Verde? O Palmeiras já construiu. O Chita Verde falou assim, Abel Braga ganhou do Barça. A Paulo Tuori
campeão contra o Liverpool. Tite, campeão contra o Chelsea. Que times de ponta na Europa eles ganharam? O que abriu? A Chita Verde está alterada. Naquela época que eles ganharam, o futebol não tinha essa mesma importância tática que tem hoje. Não era tão tático como era agora. Não era. Eu acho que são hoje, e outra coisa, o Abel, ele é europeu. O Jorge Jesus também. É nesse sentido que eu estou falando. Entendi. Você entendeu? Perfeito. O Abel Braga não era. O Paulo Autuori foi pro Benfica. Treinou o Benfica. Mas antes. Entendeu? Já teve lá. Não voltou. É brasileiro, não é europeu. Um europeu vindo para cá, fazendo sucesso, ganhando uma Libertadores 3 vezes seguidas, o que você imagina? Pô, esse cara vai ser chamado para dirigir um time grande. Mas eu acho que são construções, porque ele sai de um mercado, ele sai do Braga, aí ele vai para o PAOK. Ele abre os olhos de muita gente por conta de um confronto em eliminatória do PAOK. Aí ele vem para o Palmeiras. Ele tem um tamanho quando ele chega. Ele é um técnico português, pouco notado enquanto técnico mundial. Ele está construindo. A gente está debatendo se é o maior Palmeiras da história ou se não é. Um grande time da América do Sul. Claro. Eu acho que é construção. Eu acho que é o maior Palmeiras da história. Recente demais a carreira. Não tem os melhores jogadores. Recente demais a carreira do Abel enquanto treinador. Então, essa construção... mas se ele vai sair para um grande mercado... Ele pode sair para o mercado intermediário, para um time de meio tabela de Espanha. Que ele já recebeu construir chamado, alguma coisa e depois ele pular. Eu acho que não dá para cravar. Ele não vai ser um técnico. Eu acho que é uma construção que está muito... Eu acho que ele está fazendo bem esse E eu acho que é compreensível ele não ser ainda. Mas eu não falei que ele não vai ser o grande técnico. É porque você comparou com a história do Xavi. O Xavi não está no Barcelona pelo que ele já apresentou. Não. Eu falei o seguinte... Ele está no Barcelona pelo que apresentou em campo como jogador. Você falou que ele está em início de carreira. Muito. Ok. O Xavi também tem menos estrada do que ele está no Barcelona. Mas ele tem uma identificação. Pelo que fez em campo lá dentro. Eu sei. O Roberto Di Matteo não tinha identificação nenhuma com o Chelsea. Ele era auxiliar do... Jogou no Chelsea. Assim, jogou lá no Chelsea, mas não tinha o apelo que tinha o Xavi. Ele jogou no Chelsea, ele era auxiliar, ele estava dentro do processo. É muito mais fácil. Eu sei. O que eu quero dizer é o seguinte, um europeu vindo pra cá, ganhando 3 vezes a Libertadores, eu acho que ele precisa ganhar o Mundial. Se ele ganha o Mundial sendo superior ao adversário, eu acho que isso abre porta. É a minha opinião. Não, eu entendi. Só acho que ele, por ser português, já estão abertas na Europa. Ele vai entrar em algum momento e não acho que por estar no Jorge ele vai chegar. Não consegue se firmar. Turma. Mas com todo respeito ao Jorge Jesus, que fez o Flamengo de trampolim, o Abel Ferreira é mais técnico que ele. Fora da curva. O Abel Ferreira é mais técnico que ele. Claro que é. Claro que é. Óbvio que é. Claro que é, muito mais. Gastaram uma grana pra montar lá o time. Como é que chama? O Fenerbahçe, né? Que ele tá dirigindo. Já caiu fora na primeira perna do playoff da Champions League. Outro dia ele empatou em casa com um time lá, que parece que é um time de bombeiro lá da Turquia. Eles empataram. Escuta, gente, esse Jorge Jesus, já falei aqui, aquilo é ponto fora da curva. É um embusteiro. Eu já vou usar essa palavra aí, não sei se... Viralizou na internet, Sormani. Já falei, gente. O Abel é muito mais técnico do que ele. Ele fez um trabalho lindo em 6 meses. Mas não quer dizer que ele seja mais técnico. Até no segundo semestre, no semestre seguinte a ele ter vencido a Libertadores e o Brasileiro, ele claudicou no Flamengo. Ele quase perdeu a final do Carioca pro Fluminense. O Flamengo não estava jogando bem. E o Fluminense era pior do que é hoje. Muito pior. Exato. Muito pior. Turma, vamos fazer o seguinte, das polêmicas, os lances de expulsão, a gente já falou, acho que todo mundo vermelho, Sim. certo? Tem um lance do Gomes. Coloca aí, Marcel, o lance do Gomes pra gente arrematar. Na sequência, a classificação do São Paulo para a semifinal da Sul-Americana. Ô, Marcel, essa bola aí, vamos lá. Esse é o lance. Deixa eu pegar aqui a informação, porque a Renata... o auxiliar dá impedimento na jogada. Exato. Houve um equívoco aí. Pra mim foi pênalti. Mas deveria ter sido checada e traçada as linhas, disse a Renata Ruel. Lógico, exatamente. Óbvio. Se você checa o impedimento, que não havia, pelo menos no primeiro momento, você tem que validar a jogada e houve uma penalidade. Para você é pênalti. Claro que foi. Em se confirmando a posição legítima... Que parece, né? No olho parece, né? Olho nu ali, sem as linhas, me parece muito claro, ele não estava impedido. E ele sofre, ele sofre uma agressão do Everson. Então houve um pênalti aí. O Everson errou o timing da bola, você sabe. Exatamente. Imprudente, errou. Agora, precisa saber a situação do erro, para mim, principal, não ter traçado Sim, total. De novo, na história de São Paulo e Palmeiras, né? Parecido.
Turma, por falar em São Paulo, que jogo contra o Ceará. Parabéns ao Ceará pela campanha. Tem muita gente, acho que o Facincani falou fora do ar, que para ele era um jogo com cara de, não só de eventual finalista, e com respeito ao Dragão, que está fazendo um ótimo trabalho, o Atlético Goianiense, mas o Ceará foi impecável na sua campanha, nos pênaltis, deu São Paulo. Rogério Ceni fala. Avante traz Avante, que traz mais gente, que traz mais Avante, que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais Avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais Avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais Avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja Avante. Mais Avantes, mais conquistas.